Olá, turma da terceira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando. Bom, hoje nós vamos trabalhar com a questão das principais características, da filosofia contemporânea e os principais filósofos da filosofia contemporânea, tá? Então vamos lá. Terceira série, Filosofia, capítulo 4, aula 3. Bom, na aula anterior nós trabalhamos com a questão da indústria cultural, E com as suas características, seus objetivos, o conceito. Hoje nós vamos trabalhar com a seguinte questão, tá? Vamos trabalhar com a questão das características, as principais características e correntes filosóficas da filosofia contemporânea. Bom, esse assunto é um assunto complexo, tá? Mas eu tentei simplificar ao máximo, colocando uma linguagem bem prática, bem simples, para o aluno poder entender, tá? Então vamos lá. Correntes filosóficas da filosofia contemporânea são positivismo, racionalismo, pragmatismo, cientificismo, idealismo, liberdade, existencialismo. Bom, eu vou dar um conceito sobre cada uma, tá? Positivismo, doutrina filosófica inspirada na confiança do progresso científico, A nossa bandeira brasileira é inspirada no conceito de positivismo, A questão ali da ordem e progresso. Racionalismo preconiza a razão, ou seja, valoriza a razão, o uso da razão, Pragmatismo, o ato de ser prático, trabalha com a questão da praticidade, da técnica, de tudo que é prático, objetivo. Cientificismo, a ciência torna-se supervalorizada, então a palavra de um cientista é a palavra que tem mais peso, tá? Idealismo, o indivíduo através da liberdade formula as suas ideias, os seus ideais. Então, o indivíduo ele tem uma liberdade individual de pensamento, e de atitude. Porém, ele tem que arcar com as consequências dessa liberdade, Que toda ação tem uma reação. Existencialismo é uma corrente filosófica que busca o conhecimento da realidade através da experiência imediata da própria existência. Então, é a sua existência, é o que você faz ao longo da vida que vai definir a sua essência, que vai definir quem você é, ok? O existencialismo considera o ser humano como o criador do significado da sua vida e que a sua existência concreta no mundo é o que constitui o ser. Então eu existo a partir do momento que eu consigo formular um pensamento lógico, tá, pessoal? Então o ser humano que trabalha com a questão do existencialismo, ele analisa as suas ações, o seu eu, o seu interior, como ele interage com o mundo, e como ele se constitui dentro desse mundo, Então, é um ser que está em constante autoanálise, tá? Bom, então, diante de todas essas características aqui, pessoal, tá? A questão do positivismo, do racionalismo, do pragmatismo, do cientificismo, do idealismo, da liberdade, do existencialismo. Agora, nós vamos analisar os principais filósofos contemporâneos, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, Auguste Comte. Ele nasceu em 1798 e morreu em 1857. Ele foi um filósofo francês, O que ele fez de relevante? Ele criou o positivismo, ok? Frederick Hegel, tá? Ele nasceu em 1773 e morreu em 1831. Ele foi um filósofo alemão, tá? Seus estudos foram baseados na dialética. Mas o que é a dialética? Vou explicar. É um método de diálogo cujo foco é a contraposição e contradição de ideias, que levam a outras ideias. Ou seja, é a questão do diálogo, duas pessoas dialogando, cada uma com suas ideias. Só um exemplo, tá, pessoal? Para poder facilitar a questão da aprendizagem, tá? Duas pessoas ali dialogando, cada uma com sua ideia, tá? Aquela contradição de ideias, Aquelas argumentações opostas, podem levar ao quê? A uma terceira ideia, ok? Então vamos lá. Friedrich Nietzsche, ele nasceu em 1844 e morreu em 1900.
Em sua trajetória, o filósofo alemão abordou diversos temas, como religião, arte, ciências e moral, tá? Então, o Nietzsche, ele trabalhou muito com várias questões da vida, né? Ele tinha uma visão um pouco pessimista da vida, tá, pessoal? Então, assim, não levem muito em consideração como verdades absolutas o que o Nietzsche fala, porque isso era a visão dele diante da vida, tá? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para não absorver as coisas ruins, né? A visão pessimista de alguns filósofos, tá? Então, o Nietzsche, ele tinha essa visão própria, não quer dizer que seja uma visão certa, era a visão dele, tá? Do filósofo Nietzsche diante da vida, ok? Então, absorvam o que é bom e deixem o que é ruim de lado, tá bom? Então vamos lá. Jean-Paul Sartre, ele foi filósofo, escritor francês, existencialista e marxista. Ele nasceu em 1905 e morreu em 1980. Juntamente com Albert Camus, ele foi um dos maiores representantes do existencialismo que eu acabei de explicar, né? Que é uma corrente filosófica que busca o conhecimento da realidade através da própria experiência, da experiência imediata da nossa própria existência, ok? Temos Max Horkheim. Ele nasceu em 1895 e morreu em 1973. Ele foi filósofo e sociólogo alemão. Fez parte da escola de Frankfurt, que nós estudamos, né, na outra aula, ok? Theodor Adorno. Ele nasceu em 1903 e morreu em 1969. Filósofo alemão e um dos principais pensadores da escola de Frankfurt, né? Entre outros pensadores, tá? Então, por que eu fiz essa aula assim tão bem recortada? Que é o que eu falo para vocês, né? Não adianta bombardear o aluno de informações. Temos que fazer um recorte, né? Da aula, seja aula de história ou filosofia, né? Organizar tudo didaticamente para o aluno poder receber a informação de maneira tranquila, né? Porque o cérebro da gente, ele absorve uma informação de cada vez, então não adianta eu bombardear o aluno, porque não vai adiantar, tá? Então, eu procuro fazer tudo o quê? De maneira simples, didática, né? Tendo uma coerência. Então, vamos recapitular antes de falar da AD, tá? Hoje, nós trabalhamos com as principais características e correntes filosóficas da filosofia contemporânea, tá? Então, nós estamos falando da filosofia contemporânea, da filosofia da atualidade, tá? E quais são essas características? Todas que eu já mencionei: positivismo, racionalismo, pragmatismo, cientificismo, idealismo, liberdade e existencialismo. E o que todas elas têm em comum, pessoal? O que todas elas preconizam, dão valor? A razão. Todas elas utilizam a racionalidade, a razão. Prestem atenção. Para você trabalhar com positivismo, que acredita no progresso científico, você tem que trabalhar com o quê? Com a razão. O racionalismo, não precisa nem falar, né, gente? Preconiza a razão. O pragmatismo, toda pessoa que é prática vai trabalhar com o quê? Com superstição? Não, com a razão, ok? Cientificismo, ciência, vai trabalhar com a razão, né? Idealismo, toda pessoa que tem ideal, ela também usa da racionalidade, né? Liberdade, para trabalhar, para poder usufruir da liberdade, você tem que também trabalhar com a razão, né? Porque liberdade sem raciocínio, sem consciência, vai acabar o quê? Vai acabar muito mal, né? Então, nós somos responsáveis por nossas ações, né? Toda liberdade não quer dizer que você vai sair por aí fazendo o que você quer, não, porque toda ação tem uma consequência, né? Toda ação tem uma responsabilidade. Então, liberdade também trabalha com a questão da razão, da racionalidade, do raciocínio, tá? Outra coisa, existencialismo. Quando o ser humano ele trabalha com existencialismo, ele está o tempo todo raciocinando sobre as coisas que acontecem dentro da vida dele, né? Dentro daquela existência, tá bom? E aí aqui os principais, né? Os principais filósofos contemporâneos: Auguste Comte, Friedrich Hegel, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Max Horkheim e Theodor Adorno, né? Importante sabermos a temporalidade em que eles viveram, a sua nacionalidade e as suas principais realizações, tá, pessoal? Já preparando vocês para provas de vestibular e de Enem.
ok? Agora nós vamos falar sobre a atividade devolutiva de hoje. Vamos lá. AD3, capítulo 4, aula 3, filosofia. Prestem atenção, pessoal. Diante das principais características da filosofia contemporânea, o que todas elas têm em comum? Bom, para responder essa pergunta, é preciso assistir a videoaula na íntegra, tá? E vocês vão responder com muita tranquilidade. É uma resposta simples, tá? Questão dos exercícios, vamos lá. Exercícios diversos, número 7, página 20, questões 10, 11 e 12, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui, desejando para vocês tudo de muito bom. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.